Hello, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tá chegando aqui agora, já sabe o que você tem que fazer, se inscrever, dar like, compartilhar esse vídeo para geral. Fiz esses dias, esse tempo atrás, acho que foi no começo aí do mês de fevereiro, eu assisti uma série na Netflix da Pamela Anderson. Gente, que história. Porque assim, primeiro de tudo que a gente tem que começar a ver, né? A infância da Pamela não foi uma infância simples, né? Ela foi abusada, né, na infância e adolescência. Depois, na sua fase adulta, capa de Playboy. Depois de capa de Playboy, ela fez filme, né, SS Malibu e tal. E a maior exploração a respeito da Pamela era com relação aos seios dela, com relação ao corpo dela. A indústria, né, de Hollywood, a indústria do cinema, da televisão, enfim, explorava muito isso. A mulher gostosa, a mulher, nossa, aquele uau de pessoa, sendo que ela era uma menina simples, é uma moça, uma mulher, né, que escreve em diários, é uma mulher que adora se gravar, e a carreira dela foi posta em xeque, detonada, quando saiu uma sextape dela e do ex-marido dela, né, o Tom, e Tommy Lee, né, na verdade, e aquilo realmente acabou com ela. Eu tô falando isso que a gente tá falando dos primeiros vídeos de pornografia explícita da internet, né? Os primeiros crimes virtuais, que na época, estão falando de 95, 1995, não era considerado crimes virtuais. Então você vê que a gente já está anos-luz de diferença a respeito disso, né? Porque você, principalmente aqui no Brasil, a gente tem leis que protegem se o vídeo sua foi vazado, se fotos suas forem vazadas. A gente tem uma proteção muito maior do que se nem falava na década de 90. Eu fiquei muito chocada porque ela foi muito humana nessa série dela. A Pan Tom eu não assistia, eu assisti o primeiro episódio, eu não gostei. Eu achei muita exploração, apesar de que a maquiagem, tudo o resto ficou perfeito, mas achei muita exploração. E vê-la falando mesmo, documentário sobre a vida dela, a história, como ela é sofrida com isso, com os filhos juntos. E ela falando que a sextape foi a pior coisa que já aconteceu na vida dela, e todo mundo assistindo. E ela não ganhou R$ 1 com aquela sextape, quando tinha gente que tinha faturado mais de milhões com a sextape dela. E quando ela foi a juízo, as pessoas olharam e falaram assim, mas você tem direito de reclamar, você já posou nua várias vezes, todo mundo já viu o teu corpo, todo mundo sabe da sua história, como se, tipo assim, que se dane você. Então foi algo muito grave que na época teve uma repercussão muito negativa para a Pamela, mas para o Tommy Lee foi algo assim, uau, estrondoso, cara fodástico, do rock and roll, maravilhoso e etc. E para ela do tipo, que se dane a sua carreira, você é só isso. Então foi uma série bem reflexiva, sabe? De ver a história dela, de como foi sofrida e como uma questão envolvendo o vazamento de uma sextape, a cultura da misoginia ainda, a cultura do machismo era muito impregnada de você ver uma Pamela Anderson nem conseguindo se manifestar dentro de um tribunal, sabe? De não ter, de não ser ouvida. Isso aí, no meu ponto de vista, me machucou mais até como mulher, sabe? Então, essas grandes celebridades aí que a gente acompanha e tudo mais, que a gente vê essas histórias acontecendo, quando elas decidem contar verdadeiramente aquilo que você fica chocada pra gente, porque a gente na época julgou muito, muitas pessoas julgaram a Pamela Anderson, e ver ela nessa situação hoje, contando a história dela, que inclusive não tem R$ 1 no bolso, que às vezes tirava do próprio bolso para ajudar as pessoas, e quando ela mesma precisou, ninguém estava ali para ajudá-la, é muito desconfortável. Essa série é muito legal, você pode assistir aí na Netflix, coloca lá Pamela Anderson, tem mais o nome, lá Love alguma coisa, você vai saber lá 1h30, 1h40, tudo sobre, desde o nascimento dela até as datas de hoje, o que ela está fazendo, o que foi a repercussão da sextape, a família dela, como funciona. Bem interessante para conhecer essa história, certo? Então tá bom, o vídeo fez sentido para você, se inscreva, dá like e compartilha para geral. Até mais!